Sejam todos muito bem-vindos. Já tenho expressado faz tempo que a minha opinião sobre o que aconteceu com Dilma foi um golpe de Estado travestido de legalidade, tendo a conivência do STF, que assiste a tudo passivo demais. Claro, gostaria de ressaltar que a falta de apoio que Dilma atraiu para si tem muito a ver com a sua desastrada atuação no campo político, a sua falta de condição para negociar e, por consequência, ela angariou muita, mas muita antipatia mesmo. Ficou demonstrado que ela não tem habilidades essenciais para quem quer ser governante de um país. Mas aqui estamos discutindo outra coisa. Estamos discutindo legalidade. Esse canal sempre advertiu que corruptos estavam assumindo o poder, que Cunha articulou para a efetivação desse golpe e que diversos políticos, muito provavelmente a grande maioria do Congresso, estaria comprometida com a corrupção que incluiria membros do Poder Judiciário e até mesmo do STF. Não foi com muita surpresa que recebi a informação de que Romero Jucá, ministro do Planejamento de Temer, agora licenciado, mas com foro privilegiado, ou seja, um cargo extremamente relevante, teve uma conversa sua divulgada cujo interlocutor era Sérgio Machado, que gravou a conversa e que parece que tem outras conversas aí que viram à tona com Sarney e Renan, E Sérgio Machado foi presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que atua no segmento de gás, E que nessa conversa ficou evidente que um governo Temer teria mais condições de estancar a sangria da Lava Jato. Essa conversa foi gravada antes da suspensão de Dilma, nesse processo de impeachment. E, na verdade, Machado era ameaçando o Jucá, dizendo mais ou menos assim: me protejam porque eu conheço os esquemas e muita gente vai dançar. E Jucá mansinho dava razão ao seu amigo. Uma dessas pessoas citadas foi o Aécio Neves, que seria um dos primeiros a ser comido, não sei se por Alexandre Frota, E a frase marcante do diálogo, dentre tantas outras frases importantes, foi: quem não conhece o esquema do Aécio? Sobre Aécio, teve ainda outra afirmação importante. O que a gente fez junto, Romero, naquela eleição para eleger os deputados para ele, Aécio, ser presidente da Câmara? Isso lá para os anos 2002, 2003, se não me engano. Em resumo, se o povo foi às ruas combater a corrupção, parece que o tiro saiu pela culatra, pois agora nos parece que o objetivo principal do golpe branco era tirar Dilma, que não tinha força ou intenção de barrar a Operação Lava Jato, e colocar Temer, que teria essa condição, que inclusive teria o perfil de criar um grande acordo nacional para estancar a sangria. O diálogo evidencia que a situação só se acalmaria se houvesse o impeachment. Daí, a imprensa se calaria e, segundo a conversa, a morte da Lava Jato contaria com apoio, inclusive de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros militares. O espaço seria delimitado da operação. Ficaria aí onde chegou e pronto. Rosa Weber recentemente pediu que Dilma explicasse por que ela mencionava que estava sendo vítima de um golpe. Que ela desse explicações em 10 dias. Não foi preciso, Romero Jucá e Sérgio Machado já explicaram tudo isso, ministra. Outra coisa que me chamou a atenção é sobre possíveis delações de acordos de leniência seletivos, ou seja, de forma a sacrificar bois de piranha. Para quem não sabe, a expressão boi de piranha significa o seguinte: os boiadeiros faziam o transporte de bois e, de vez em quando, esses bois precisavam atravessar rios. Só que, às vezes, esses rios tinham piranha
que é um peixe bem guloso e agressivo. Daí separava um boi velho magro para esse boi ser o boi de piranha, ser dado em sacrifício para que os demais bois pudessem passar. Traduzindo a conversa de Jucá e Machado, grandes bandidos ficariam impunes, sem condenação, se pessoas menos importantes fossem sacrificadas por esses bandidos, no lugar deles. Essas conclusões eu já havia exposto em meu canal e consolidado meu ponto de vista numa entrevista no canal do Merlin há algumas semanas atrás. Aliás, outra coisa que me chamou a atenção foi o fato do pessoal reclamar do Teori, indicado por Dilma, que é um juiz de carreira e não é político, que se blinda para não ser abordado para praticar o mal. Daí, os políticos desejarem um canal para chegar a ele. Resumo da ópera. Muitas pessoas quiseram derrubar Dilma porque enxergavam nela a representação da corrupção. O povo novamente foi enganado. Caiu na trama estabelecida por segmentos de políticos, segmentos da imprensa e segmentos da justiça. Muitos dirão: mas pelo menos vão colocar as contas públicas em dia. Afinal de contas, o rombo é grande e é necessário muita medida impopular e contra direitos conquistados pela sociedade. O argumento, em boa parte, é válido. O Estado não pode pagar a conta deixada pela Constituição de 88. Mas estamos falando do mesmo Estado que deu reajuste de perto de 41% ao Judiciário num momento tão difícil. Assim, só me resta fazer algumas poucas perguntas. Qual é o esquema do Aécio? Qual é o esquema do Cunha? Qual é o esquema do Temer? Qual é o esquema do Lula? Qual é o esquema da Dilma? Qual é o esquema da Marina? Qual é o esquema dos banqueiros? Qual é o esquema da Rede Globo, da Veja? Qual é o esquema dos congressistas, dos deputados estaduais, dos governadores, prefeitos, vereadores? Qual é o esquema do STF? Qual é o esquema do MBL? Qual é o esquema dos blogueiros? Qual é o esquema de nós, blogueiros? Qual é o seu esquema? No mais, valeu!